Tudo bom. Tá bom, então vamos lá. Me conta uma coisa. Minha equipe falou com você. E Me conta quantos anos você tem, Rose? tenho 26 anos. 26 anos. Ah, você é bem nova, que legal. Eles me É, falaram que você é supervisora, né? isso. Quantas pessoas tem abaixo de você? São 11 pessoas. 11 pessoas. Eles respondem direto para você. Isso. Respondem direto. Tá, e o seu segmento, você pode falar qual é? É como se fosse call center, porque é Ah, uma tá. empresa que trabalha com central de atendimento. Central de atendimento. Aí é um desafio danado, hein? Isso. E me conta, primeiro, obrigada por você me acompanhar, por você curtir as Nada. coisas que eu posto, por, né, dividir aí suas dúvidas. E nosso objetivo hoje aqui é falar dos desafios do cargo de ser um líder, de ser um gestor, de ter equipe, né, de como você mesmo colocou lá em algumas mensagens suas, né, de conseguir um resultado, como é que eu consigo o resultado, cobrar, ser dura, versus, você colocava o xizinho, versus também ser humana, como é que eu consigo É, isso, né? Você colocou algumas coisas nesse sentido, né? Como é que eu cobro a minha equipe, como é que eu sou humana, como é que eu consigo pensar também em tecnologia, como é que eu penso em tantas coisas que é preciso para trazer o resultado e, ao mesmo tempo, eu fidelizo essa equipe, eu tenho essa equipe do meu lado, eu tenho essa equipe como parceira. Eu senti que é mais ou menos por aí que está o seu pensamento, estou certa? isso, isso mesmo. Então, me conta um pouquinho, né? Vamos por partes, a gente tem uma hora aqui, mas me conta, assim, hoje, quais são os seus maiores desafios, as coisas que você gostaria de dividir comigo, para eu tentar contribuir de alguma forma no teu dia a dia. Na verdade, os meus maiores desafios é isso, é essa parte de saber ser humano, né, sempre, porque apesar do dia a dia, da correria, né, então, sempre eu acho que tem que existir a parte humana, eu sempre preciso pensar no outro, independente de qualquer coisa, se o dia não foi legal, se o dia foi ruim, mas eu achar ainda o humano. Não, isso não foi legal, porque realmente o dia dele não foi ruim, e assim acontece com todo mundo. Né? Todo mundo tem um dia que não amanhece bem e que mesmo assim tem que trabalhar, porque realmente é uma obrigação trabalhar muitas vezes, né? E aí não amanheceu bem, então o dia não foi bom. Mas graças a Deus, em relação a isso, eu não tenho o que reclamar da minha equipe. Eles são muito bons, assim, apesar mesmo quando eles estão nos dias ruins, eu consigo ainda com que eles sejam bons, né? A produção deles sejam bons, mas o meu maior desafio mesmo é essa questão de metas, né? Como traçar metas, como estar sempre ativo ali com eles em relação a ter que, como supor, o dia hoje tá tranquilo, e aí eu sempre penso que eu acho que é preciso estar treinando, não semanalmente, mas eu acho que, sei lá, uma vez por mês, ou duas vezes, a cada 2 meses, Tira uma ter dúvida um minha, quando treinamento. você diz traçar metas, traçar metas mesmo, indicadores, então colocar, olha, Rose, sua meta esse mês é X, eu não sei quais são os indicadores que você tem, cada segmento, cada empresa tem os seus indicadores chaves. Então, eu não sei se você está falando de você, que é você como chefe, traçar as metas, fazer as metas, ou é fazer as metas acontecerem através da equipe. Não, as metas mensais da equipe mesmo, que a empresa coloca mensalmente, a gente consegue atingir. Assim, em relação, desde quando eu entrei para a supervisão, a gente não tem problema com essas metas, em relação a conseguir bater as metas, que é a excelência no atendimento, né? A gente também passa por questões de auditoria pela própria empresa também, e isso a gente vai se aperfeiçoando cada vez que eles vão passando pela auditoria, né? Que é verificado os atendimentos. Então, em relação a bater metas da empresa, isso é tranquilo. Não acho uma Qual é coisa o seu ruim. desafio, então, que eu possa contribuir? Quais É metas são? traçar metas, é eu pensar em metas para mim mesmo dentro da equipe, para mim tornar a minha equipe uma equipe diferenciada. Eu me cobro muito disso,
né? Mas metas, assim, em relação a treinamento, a conhecimento, Tá, essas coisas. entendi. Entendi. Então, vamos lá. Hoje você seria a treinadora mesmo da sua equipe. Eu falo muito, Rose, que o treinamento, ele é função do gestor. Apesar do gestor, às vezes, ele não achar, né? E é muito legal você ter esse pensamento, porque muitas vezes ele quer terceirizar isso. Ele quer que a empresa se responsabilize, e tem empresa que se responsabiliza, ele quer que a empresa traga uma consultoria, ele quer que traga algo, um setor de recursos humanos que já tenha treinamento incluso, e isso é mais difícil. Então, o gestor, às vezes, ele quer abrir mão, ele quer ficar só com o lado comercial ou com o lado operacional do trabalho dele, e ele quer abrir mão do treinamento. Para você ter a equipe dando resultados e atingindo metas diferentes, você precisa fazer um trabalho completamente diferente, completamente com excelência. O único caminho é o treinamento e a comunicação, que inclui a sua liderança. Por que o treinamento? É exatamente o que você disse, Erika. Eu tenho que fazer um treinamento, né, uma vez por semana, talvez não tenha que ser uma vez por semana, uma vez por mês, depende da meta que você traçou. Depende. Se a tua meta, você sente, primeiro você faz um diagnóstico. Primeira coisa, eu nunca fico... Às vezes as pessoas querem dar treinamento, elas saem dando treinamento. Primeiro ponto, diagnóstico, que nem médico, né? Então, assim, que metas você traçou? Ah, eu tracei 3 metas. Então, vamos lá. Eu tenho 3 diagnósticos para fazer. Como é que a minha equipe está em relação a isso? Ah, em relação a esse ponto, ela está a nota de 0 a 10, ela está a nota 5. É escrever mesmo, é fazer As pessoas não fazem esse mapeamento, porque a gente já quer sair fazendo. O gestor, às vezes, ele é tão apressado que ele já quer sair fazendo, mas por ansiedade, muitas vezes, não é por mal, ele quer fazer acontecer. Então, primeira coisa, diagnóstico. Você fez 3 metas. Número 1, a nota 5. Número 2, a nota 2. Número 3, está nota 8. Por prioridades. Qual você vai treinar primeiro? Não dá para treinar tudo junto. Tem gente que já quer dar um treinamento só. A equipe não absorve. Aí o gestor fica frustrado. O que eu sugiro é sempre uma coisa de cada vez. Primeira coisa, mapeamento, então. Mapeou, fez um diagnóstico, como é que a tua equipe está como um todo? Agora, como é que está cada um deles? Então, você tem 11. Você tem 11 pessoas para pensar, porque você tem 11 pessoas para atingir no treinamento. Então, você precisa fazer um mapeamento do grupo e depois você precisa fazer um mapeamento do indivíduo, porque senão você não bola o melhor treinamento. Fez o Eu tinha diagnóstico? visto aquela questão de perfis comportamentais, né? Que é bom você sempre Isso, conhecer isso. sempre cada pessoa. Eu até estava pesquisando, porque assim, na empresa mesmo eles fazem isso, eles mandam por e-mail umas respostas, né? Claro que para uns indicativos dele futuro, que as pessoas vão respondendo e depois, acho que se é final do mês ou é a cada 2 meses, eles botam lá indicativo da pergunta que todo mundo respondeu. Mas aí eu pensei mesmo para mim fazer com os meus 11, as minhas 11 pessoas, porque assim, por mais que eu tenha uma empresa, né, assim, a empresa está fazendo a parte dela, eu acho que a minha é necessária mais ainda, pelo meu destaque de Sim. equipe. Sim, Eu você só penso vai ter isso. o destaque de equipe se você fizer. Então, ótimo que você já Isso. tem o mapeamento, e aí tem a montagem do treinamento, que é o mais importante, né, em como é que você vai ministrar. E aí é que você vai, depois do diagnóstico, que quase nenhum gestor faz, nenhum. Só depois do diagnóstico, e aí depois de ver o perfil comportamental de todos eles, você vai falar assim, tá, como é que eu vou fazer esse treinamento? Uma vez por semana? É uma vez por mês? Agora, Érica, eu não tenho metas. Minha meta é que eles fiquem excelentes todos os meses. Aí é um encontro padrão. É treinamento, mas faz parte da sua dinâmica de agir. Uma vez por mês, eu tenho uma reunião com a minha equipe, que eu incluo o treinamento. Ela acontece todo mês, nesse horário. Aí um mês eu levo um texto, um mês eu levo um vídeo, um mês eu trabalho um tema, outro mês... Ou seja, é um treinamento que acontece sempre. Outra coisa é o treinamento que acontece específico para aquilo que você me trouxe. Eu quero traçar metas diferenciais. Aí é um treinamento que não dá para acontecer sempre, é um treinamento que você vai
diagnosticar, montar, ministrar e ele vai finalizar. Mas você pode ter um que você inclua na tua reunião com a equipe e que aconteça todos os meses, faça parte do seu dia a dia. Eles já estão preparados para isso. Pode ser no começo do mês, no final do mês. Eu sempre sugiro no começo do mês, porque aí já assim, já vê por que o mês deu certo ou não deu muito certo, já conversa um pouco sobre isso, já abre o novo mês e já treina um pouco a equipe, motiva um pouco a equipe. Eu falo que eu trabalhei muitos anos numa consultoria e o meu chefe ele sempre falava, né, que pessoas são que nem sopa. A gente tem que mexer de vez em quando, porque senão empelota. Então, uma vez por mês é sensacional porque você dá aquela mexida. É o suficiente, Rose? Não. Uma vez por mês não é o suficiente. Uma vez por mês é só para não empelotar. Uma vez por mês é o feijão com arroz. Tem gente que não faz nem isso. Ah, Érica, mas eu converso com a equipe o tempo todo. Eu estou aqui no dia a dia com eles o tempo todo. Não é a mesma coisa. Uma coisa é você estar lá no dia a dia, fazendo as coisas picadas. Uma coisa é você falar para o grupo, com plano de aula, com uma pauta. É outra coisa. E outra coisa é você ministrar treinamento. É você pegar um assunto específico, ir pesquisar, ir estudar, montar apostila, montar material para eles aprenderem, montar o que você vai dizer, já é outra coisa. Então, são 3 coisas diferentes. O dia a dia, a reunião mensal e os treinamentos específicos de aperfeiçoamento. Tem alguém que ajuda vocês em treinamento? Tem o pessoal lá da empresa mesmo, porque a empresa que eu trabalho, ela é de um outro estado, e aí eu sou do Ceará, né? E aí a filial fica também no Ceará. Então, mas eles são bem, em relação a isso, eu não tenho o que reclamar, não. Qualquer ajuda, qualquer coisa que a gente precisar, material, eles estão disponíveis. E quais são os perfis? Uma atitude mesmo. E quais são os perfis da sua equipe que são mais fáceis para você, ou que te trazem um pouco mais de desafio na hora de ter que treinar, na hora de ter que lidar no dia a dia? Assim, eles são bem tranquilos, né? Tem um ou outro que é mais, como é que se diz? Que não aceita muito, talvez, uma decisão, porque já esteja mais tempo na empresa, né? Mas eles são bem tranquilos em relação ao que eu passar para eles são bem comunicativos, eles conversam, eles entendem. E sempre que eu passo qualquer coisa para eles fazerem, eles tentam seguir a regra, né? Se vai dar certo ou não, eu sempre sou muito aberta com eles. A gente tenta, claro que não há nada para prejudicar eles, né? Sempre deixando as coisas muito abertas, que é uma tentativa de algo novo que a gente está fazendo, e que se der certo, a gente continua. Se não der certo, a gente dá um passo atrás e depois tenta novamente. Sim. Então, eles estão comigo, eles fazem tudo que eu passar para eles, são muito bons. Eu só acho que é como se, assim, eu sinto que falta algo. Eu acho que falta algo para impulsionar, para deixar melhor, mas ainda não sei o quê, mas eu acho que falta. Pensa em alguma coisa que tem várias coisas que a gente pode pensar. E esse é um sentimento que você tem, é muito comum, viu, Rose? As pessoas os gestores dividem muito comigo, né? Ou, às vezes, uns não conseguem, por estar muito afundado no operacional. Os que não estão no operacional, que conseguem fazer uma gestão melhor, muitos dividem esse sentimento de que falta algo. Então, provavelmente, você está com ânsia aí de fazer coisas diferentes pela sua equipe. Isso são coisas da sua rotina. Eu digo que um gestor, ele tem um percentual do cargo dele que é operacional. Vamos falar assim, olha, 40% do meu tempo é operacional, 45%, 30% do meu tempo é operacional. 60%, 65% do meu tempo é estratégia. Se não tem isso, eu não sou gestor. Às vezes não é nem por culpa minha, às vezes é pela estrutura que a empresa fez o cargo, mas não é. Então, o que é legal é que o teu lado estratégico está borbulhando e está pedindo para você, olha, está faltando algo. E isso é muito legal. Se você tivesse afundada no operacional, você não teria essa visão, você não teria esse sentimento. Então, não é um sentimento ruim. Às vezes pode parecer um sentimento ruim porque ele incomoda, mas é um sentimento bom. Ele diz respeito sobre você não estar afundada, porque tem muito gestor, Rose, que fica tão afundado no operacional que ele acha que esse é o trabalho dele.
né? E porque ele nem quer ter 10% para a estratégia, porque dá um vazio, né? Daquele vácuo. Falar, ai meu Deus, está faltando alguma coisa. E esse está faltando alguma coisa é uma coisa positiva. Uma das coisas eu acho que você já descobriu, que é treinamento. A pergunta é, esses treinamentos são que você precisa incluir na sua rotina? São específicos, de temas específicos, treinamentos técnicos? Não, Érica, técnico não, minha equipe está perfeita tecnicamente. São treinamentos comportamentais? Ah, Érica, acho que sim. Estou sentindo eles com uma energia, às vezes, mais baixa, porque eles estão chegando mais atrasados, eles não estão se arrumando como eles se arrumavam antes, eles não estão me respondendo com tanta assiduidade. Ah, legal, então é um treinamento mais motivacional. Ah, eu estou sentindo que está tendo muitos... Ah, legal, motivacional, determinou o tema. Então, é técnico, é motivacional. Ah, eu estou tendo muitos conflitos, eu estou pensando em conversar com eles sobre, de um jeito muito simples, que eles entendam, mas sobre inteligência emocional, fazer algum exercício. Ah, então é um treinamento para baixar conflitos. Então, primeiro, para você diminuir essa sensação de que treinamento dá, é separar por área, né? Ah, Érica, acho que está precisando de técnico, e tudo bem. Ó, está precisando de 2 treinamentos técnicos, que aí você já monta um cronograma. Está precisando de um treinamento de motivação, sim, pelo menos a cada 2 meses acho que eu tenho que dar, ainda mais com essa situação que está acontecendo da pandemia, acho que as pessoas precisam ter esse estímulo positivo dentro do trabalho, e eu estou com alguns conflitos, sim. Tem algumas pessoas mais antigas, tal, é sempre bom dar uma mexida nessa questão do conflito. Então, está precisando de tudo, ok. Aí, o que eu vou montar? Um cronograma, né? Qual eu dou primeiro, como eu faço, qual é a minha prioridade, ou seja, qual que vai me dar mais resultado? Resultado, né? Tanto quantitativo quanto qualitativo. Ah, o que vai me dar mais resultado vai ser o técnico, então eu vou começar pelo técnico. Então, essa parte do treinamento, se todo gestor fizesse, já seria incrível e ocuparia grande parte do estratégico dele. Porque me fala, Rose, você está com essa mente borbulhando, uma equipe que está muito bem treinada, a chance dela dar trabalho não diminui? Diminui muito, muito, muito. Muito mesmo. E aí seria bem pouco, porque assim, se eu tô treinada e eu tenho um conhecimento do meu trabalho, então eu não tenho por que dar trabalho. Talvez eu reclame de algo que não esteja me fazendo bem, mas que não seja algo tão ruim assim. Mas porque eu preciso, sei lá, falar, porque sempre tem, né? A gente nunca está perfeito, a empresa nunca está perfeita. Mas diminui muito em relação a o meu desenvolvimento da empresa, quando está muito bem treinado. Exatamente. Outra coisa, não dá muita paz para o gestor, né? Saber que ele está dando treinamento. No começo dá muito trabalho. Por isso que o gestor, às vezes, ele não faz. Dá muito trabalho. É muito cansativo. Mas depois que começa e entra numa frequência, ganha disciplina, eu falo que o gestor, ele tira o chapéu de gestor e põe o chapéu de treinador, né? E é perfeito o gestor que consegue fazer essa manobra. A hora que ele está com o chapéu do treinador, ele ganha essa disciplina, ele ganha paz, porque ele não depende também mais de ninguém. Se ele quiser treinar, ele faz o diagnóstico, ele sabe olhar o perfil comportamental, ele sabe distinguir o treinamento que precisa, ele monta o cronograma e ele aplica o treinamento e colhe os resultados. E aí ele vai ver desses resultados o que valeu a pena e o que não valeu a pena. Esse gestor ganha uma competência ou não ganha uma competência gigantesca? Muito, muito, Tem um muito. teste que eu aplico, ele tem certificação, ele é muito bacana nas minhas mentorias, que ele avalia só um lado treinador, das competências comportamentais, ele avalia o gestor no quesito treinador, que tem uma série de coisas. Então, só que se a pessoa não exercita, ela não ganha isso. Se ela não tem isso como know-how, e o que você está querendo é isso, é pôr em prática, porque isso só vai fazer o quê? Você vai ganhar aprendizado, vai ganhar know-how, ou seja, experiência, vai ganhar, e você vai fazer com que o treinador passe a ser parte do seu lado de gestora. Ou seja, vai aumentar o teu lado gestor. Então, assim, um gestor que é treinador está mais próximo ou mais distante de ser líder? Mais próximo, muito próximo. Ele ainda não é, dependendo de algumas Sim. características, mas ele está muito mais próximo, porque eu diria que é uma das
coisas mais difíceis, Rose, que eu já vi ao longo dos anos como consultora, como fazendo mentoria, é ver líder treinando, é ver gerente treinando. Eles não gostam. Agora, os que gostam, eles são sucesso absoluto. Não tem como Eu dar sempre errado. acho que o gestor ele tem que estar ali no meio em relação a mesmo no operacional, porque o nosso, agora não, com essa pandemia, né, diminuiu bastante, porque a gente realmente está em lockdown, então o nosso operacional está muito tranquilo. Mas quando o nosso operacional está ativo, assim, realmente tem dias que eu sou consumida mesmo e tem dias que eu não consigo, só consigo dar de conta do operacional porque está muito em alta. Mas tem dias que é tranquilo. E aí eu acho que esses dias que são tranquilos, porque a mente às vezes fica parada, né? E você quer fazer, e você às vezes não sabe para onde ir o sentido, você não consegue pensar. E aí eu acho que o bom é isso. Quando estiver parado, também está fazendo algo, não esperando Mas que você falou uma aconteça. coisa muito interessante. Você falou assim, tem dias que eu sou consumida pelo operacional. E tem dias que fica parado e tranquilo. Quanto mais você der treinamento, menos você vai ser consumida. Por quê? A gente começa a pensar em treinamento quando a gente está parada. O legal é pensar em treinamento quando a gente está sendo consumida, do porquê que a gente está sendo consumida. Então, eu acho que a pandemia talvez também tenha te trazido essa questão. Como ficou muito parada, você conseguiu começar a pensar em coisas estratégicas. Mas o ideal é a gente pensar na hora que a gente está sendo consumida, porque não é para ser consumida. A Érica, que você conhece operacional, né? A gente sabe que vai, me traga a gente. E tem dia que não tem como. Mas no mês, a gente tem que tomar cuidado, porque tem gestor que é consumido quase todos os dias pelo operacional. E isso que você falou, para mim, é uma frase muito importante, principalmente para quem está ouvindo você falar hoje, que é a gente parar, na hora que a gente está sendo tragada, perguntar por que eu estou sendo tragada. Número 1, número 2, número 3. Porque aí bota a cabeça para trabalhar. Porque nem todo mundo tem oportunidade de ficar um dia tranquilo. Tem gente que é tragado todos os dias do mês, né? E me fala uma coisa, analisando os treinamentos hoje que você teria que dar para a tua equipe, quais seriam os mais importantes hoje? São os comportamentais ou os técnicos? Só para você tirar uma dúvida minha. Os dois, na verdade. Eu Os acho que o dois? técnico é na fase, tipo assim, como a gente trabalha com atendimento, eu acho que alinhar a comunicação sem ser algo robótico, né? Saber como falar, eu acho que isso ainda pesa muito, né? Para criar conexão, né? Isso. Então, assim, como eu sei que também é difícil, não é algo que talvez que eu consiga, mas eu acho que com o tempo, conversando, passando, porque assim, como eu trabalho vamos dizer, atendimento, tem dias que eu posso atender uma pessoa e ela consiga me compreender. E tem dias que eu vou atender e mesmo eu passando para ela o que ela não quer escutar, mas que é a realidade, ela não vai querer e talvez ela reaja de uma forma bem complicada, né? Com isso, às vezes consome o atendente, consome o outro, né? E aí às vezes tem aquele conflito que é bem complicado, que o atendente ele não fica desconfortável porque o outro disse algo que ele não acha legal. Então, acho que sim, é a questão do trabalhar isso, da minha comunicação, como eu absorvo as coisas, o que eu posso absorver, o que eu não posso, o que eu tenho Perfeito. que entender, me colocar no lugar do outro. Tem muito disso. Então, o legal seria você trabalhar muito empatia com eles. Sugiro para você Isso. fazer um estudo bem legal sobre empatia. Lógico que é uma palavrinha que ficou muito na moda agora, né? Então, tem muitos vídeos na internet interessantes e a empatia é um dos pilares da inteligência emocional, que para trabalhar no seu segmento, ela é muito importante, né? Porque quanto Uhum. mais o teu funcionário tiver empatia, menos ele absorve e melhor ele impacta na vida do outro. Vai escapulir um caso ou outro, óbvio, ele tem que estar pronto para isso, né? Tem muita resiliência, mas acho que a empatia é um ponto da inteligência emocional que, se você estudar mais, eu falo muito em treinamento da empatia na inteligência emocional, né? Ela é o grande divisor de águas, já não só do gestor, mas de alguns segmentos. E eu acredito que no seu segmento
ela seja, pelo que você está me falando, inclusive, ela seja fundamental. Falar com eles. E talvez se você... E o que é legal, com 11 pessoas, e aí falando como treinadora que sou há muitos anos, ministrar treinamento é difícil. Por quê? Tem 5 que aprende escutando, né? Tem os outros 5 que aprende se ver e fizer uma analogia com alguma coisa, assistir um vídeo. Tem um que aprende se estiver escrevendo. Então, você, como gestora, precisa atingir todas as inteligências, porque um tem uma inteligência mais abstrata, o outro não. Por isso que o treinador, ele precisa, não adianta ele fazer um treinamento que seria bom para ele. Então, por exemplo, eu, para assistir aula, eu tenho que estar escrevendo. Senão eu saio, parece que não aprendi nada. Tem gente que assiste, gravou tudo. Então, você precisa montar um treinamento que seja muito criativo e muito lúdico. Então, se você vai falar de um assunto como, por exemplo, empatia, alguma coisa você vai explicar, mas vai ter aquele lá que não vai entender direito. Você não vai saber, porque ele não vai falar. Aí você vai ter que ler um texto, e aí você vai ter que passar um vídeo. Quando você faz várias coisas para explicar um único tema, você consegue atingir a todos. O problema é que, às vezes, a gente vai dar um treinamento e a gente monta o treinamento como se fosse para a gente. Só que, como se fosse para a gente, é a nossa inteligência. Você tem o desafio, né, de ter que atingir 11 pessoas, né? Tem, por exemplo, gestor que tem gestor abaixo deles, tem 20, tem que atingir 20 pessoas. Como é que eu faço para, num treinamento, eu ser bem-sucedida com 11? É eu sendo criativa e trazendo vários aspectos da inteligência. Então, eu trago um texto e dou com linhas para eles anotarem, ou eu faço uma ficha via computador, se for um treinamento à distância no Zoom. Eu passo um vídeo que é explicativo, eu faço algumas analogias que tirem ele do trabalho deles, para eles saírem aonde está o conflito. Em vez de eu falar do call center, eu falo de exemplo de marido e mulher, de filho, porque aí fica mais fácil de, na realidade deles, eles entenderem. Depois eles fazem a ponte para o call center, aí eles conseguem fazer a junção. Então, quando a gente vai dar treinamento comportamental, a gente não pode ser muito técnico, a gente tem que dar exemplos, por isso que você tem que se preparar. E aí tem que fazer que nem professor, plano de aula, o que eu vou dizer, esse vídeo eu vou passar, aí eu vou propor um exercício, exercício é ótimo, então faz um exercício aí, me coloca um ponto que você é bom na empatia e um ponto que você não é bom. Aí eles falam para você, eles poderem falar no treinamento, se for possível, numa dinâmica com 11 pessoas, é super interessante, porque aí eles só assistirem, grava um pouquinho. Eles assistirem, escreverem, grava mais. Eles assistirem, escreverem e falarem entre eles ou com você, grava mais ainda. Quanto mais tiverem esses elementos do seu treinamento, mais bem-sucedido ele vai ser.